Pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nesse vídeo eu trago para vocês mais uma atualização de um dos meus programas que eu criei para a calculadora HP Prime. E o que esse programa calcula? Esse programa calcula a vazão distribuída em um loop de um oleoduto que é controlado por uma válvula. Essa questão ela foi uma questão da prova de engenharia de dutos no ano de 2014 na PUC do Rio de Janeiro. Então, para me explicar melhor esse programa, eu preciso de abrir a imagem que contém essa questão, que foi uma questão de prova. Vamos lá então, meu nome é Antônio Ricardo, eu sou especialista em engenharia de dutos pela PUC do Rio de Janeiro, e se você já é inscrito no canal, deixa logo um like, caso você ainda não seja inscrito, assista esse vídeo até no final, e se você considerar que esse conteúdo tem relevância para você, deixa um like, me segue no canal e ativa o sininho para receber novas notificações de outros vídeos da calculadora HP Prime. Vamos lá então, eu vou abrir aqui a questão é essa questão aqui, ó. Então vamos lá. Aqui na questão eu tenho, conforme o desenho, eu tenho aqui um oleoduto, e eu tenho um loop. Tenho o ponto A aqui, tenho o ponto B aqui, tenho uma válvula, tenho esse outro duto aqui, né? Então, o oleoduto ele começa aqui, né? Nessa seção com um tubo de 12 polegadas. E aqui, a partir do ponto A, ele segue com um duto de 8 polegadas, de diâmetro nominal. E o loop, diâmetro de 6 polegadas, diâmetro nominal, ok? E aqui ele volta a ser um duto de 12. Então, vamos dar uma olhada aqui no enunciado da questão, para a gente poder entender melhor. A questão fala que óleo cru, API 30 a 23 graus, é bombeado através de um duto de 12 polegadas, que se divide em dois tramos, um de 8 e outro de 6 polegadas, conforme mostrado na figura abaixo. Num teste do sistema para vazão de 720 metros cúbicos por hora, no duto principal, que é o de 12 polegadas, a pressão em B é de 16,2 bar. O trecho AB tem comprimento de 450 metros, o trecho AB é esse aqui, ó, tá? E ACB, que é esse trecho aqui, tem um comprimento de 780 metros. Uma válvula está instalada no trecho AB, é aqui, ó, nesse ponto aqui, tá? Com coeficiente de perda CV. Ok, para valores de CV igual a 0,5, 0,1, 0,01 e 0,001 e 0, pede-se a pressão no ponto A, as vazões nos trechos AB e ACB, ok? Ele está considerando aqui que os dutos são de aço comercial, schedule 40, diâmetros indicados são nominais, pede para estimar a viscosidade por Beggs e Robinson, pede para desprezar eventuais perdas localizadas nas conexões A e B, ok? E ele está dizendo aqui também, ó, sua solução requererá um processo iterativo, é recomendado obtê-la por um programa de computador. Então, ou seja, nós teremos aí cálculos repetitivos até conseguir chegar nessa vazão, né? Então, vamos dar uma olhada aqui na figura, né? Ponto A, ponto B, segmento AB, segmento ACB, ok? Válvula nesse ponto aqui. E vamos então para a solução na calculadora HP Prime. Considerando que à medida que eu vou fechando essa válvula aqui, essa pressão em PA começa a subir, ok? Então é isso que ele está querendo saber. O valor de PA conforme você vê com esses valores aqui, ó, que são referentes aí à abertura da válvula, se a válvula está mais aberta ou se a válvula está mais fechada, até estar completamente fechada, ok? Vamos lá então. Eu vou trazer aqui, eu já deixei algumas coisas prontas para facilitar, que é o nome do programa, tá? Aqui com alguns valores, ok? Lembrando que os programas que são feitos na calculadora HP Prime, para funcionar você precisa de estar na vista do CAS, aqui ó, onde está escrito CAS, né? Se eu estou no CAS, aqui vai estar CAS aqui, ó, escrito aqui nesse cantinho esquerdo aqui, ok? Eu vou considerar então que esse tubo, ele vai ser um tubo, um API X60. Eu vou fugir um pouco de algumas coisas que foram colocadas no enunciado, né? Porque o tubo Schedule 40, geralmente, ele é um aço do tipo grau B, mas aqui, nessa demonstração, nós vamos trabalhar com X60, que é um tipo de aço mais adequado, né, para esses dutos, oleodutos. Então, eu vou trabalhar com um duto de 8 polegadas para o segmento AB, né, diâmetro nominal de 8 polegadas e espessura de 0,250 de polegada. E o duto de 6, de diâmetro nominal, né, de 6, ele vai ser um duto com a espessura de parede, então, de 0,219. E vamos ver como que o programa se comporta. O programa que a gente cria na calculadora HP Prime, para você poder acessar ele, você vem em caixa de ferramentas, no soft menu aqui em utilização, tá? E aqui o programa está aqui, ó, é a revisão 5 do Oil Pipe, em português do Brasil. Eu vou chamar aqui na tela do CAS, porque já está com alguns valores aqui inseridos, e eu vou mudar alguns valores aqui, adequando o tubo
né, o diâmetro interno do tubo. Então, o meu tubo de 8, ele vai ser, então, 0,206 de diâmetro interno. O meu tubo de 6, ele vai ser 0,157, tá? Aqui eu tenho a vazão, 0,2 metros cúbicos por segundo. Aqui eu tenho a pressão em kPa, 1620 kPa, manométrico, que é aí equivalente a 16,2 bar. O comprimento do segmento AB, 450 metros. O comprimento do segmento BCE, 780 metros. A rugosidade absoluta para material do tipo aço comercial, 0,045 milímetros. Aqui ele está pedindo 23 graus, o óleo API, e o API 30. Vou mudar aqui, tá? Então, esse programa ele já está disponível numa versão mais simplificada na internet, que na descrição do vídeo vocês vão conseguir ver qual o link aonde ele está, caso vocês tenham interesse em baixar, né? Só que eu atualizei esse programa para fazer uma análise de integridade do duto. Devido à pressão no ponto A, ela começar a subir muito à medida que você vai fechando a válvula, ou à medida que você vai reduzindo a temperatura do fluido, ou o grau API, né, no caso do óleo, ou aumentando também a vazão, as pressões no PA, no ponto PA, elas podem atingir valores que comprometem a integridade física do duto, tá? A integridade estrutural do duto. Ok? Então vamos lá, eu coloquei todas as informações aqui, vou dar Enter, ele está me perguntando, verificar a integridade? Sim, ok. Aqui então eu posso escolher 3 valores para o grau API do duto, um x60, um x65 ou um x70. Vamos optar aqui pelo x60. Ok, está me pedindo então, só um momento, eu vou cancelar aqui, porque na verdade ficou faltando um valor, ficou faltando o valor de CV da válvula, tá? Que eu não vou colocar 0 agora no começo do vídeo, eu vou pôr 0,5, ok? Vou dar Enter, verificar a integridade, x60, vou colocar então a espessura do tramo AB, 0,250, aqui ele já explica, ó, espessura do duto da válvula, ok. Né? A seleção veio para a espessura de ACB e aqui mudou também, ó, a espessura do duto do loop, em polegadas, 0,219. Dou ok, né? E a princípio não tem nenhum problema de integridade, né? Se tivesse, viria então antes, né, dessa moldura aqui que eu coloquei acima de informações gerais do escoamento. Então aqui ele me dá, né, a densidade e a viscosidade por Beggs e Robson, identifica aqui o coeficiente de perda da válvula que foi inserido, né? Coloca as pressões nos pontos A e B, então a pressão em A, 2.204 kPa-G, que significa manométrico, de gauge, ok? Então, PA, se fosse em bar, seria 22 bar. Ele me dá as vazões, né, e as velocidades do AB, vazão, metro cúbico por hora, velocidade, 4,42 metros por segundo, duto ACB, 189,7 metro cúbico por hora, a velocidade de 2,72 metros por segundo, fatores de atrito e números de Reynolds para o duto AB e para o duto ACB, tá? Então eu estou com Reynolds aqui no meu segmento AB de 12.735, já é um regime turbulento, e eu tenho aqui duto ACB na faixa de 6.000 número de Reynolds, né? Tá um pouco acima de Reynolds para escoamento de transição. Ok, vou dar Enter aqui. Eu vou começar a mudar alguns valores para que vocês possam acompanhar o comportamento do programa. Eu vou colocar aqui 10 graus e eu vou colocar aqui, ó, vou mudar o API do duto para 25, ou seja, um óleo de viscosidade maior, temperatura também menor. Eu vou dar Enter aqui e vamos verificar novamente se vai acontecer algum problema relacionado à integridade do duto, né? Então, trama AB 0.25 ou 0.250 e esse daqui 0.219. Dou Enter. Já começa a aparecer coisa, ó. Alta perda de carga na válvula. Então, quando emite esse alerta, ele quer dizer o quê? Ele quer dizer que a válvula está dominando o escoamento, ok? Naquele trecho onde tem o loop. Está tendo uma perda de carga muito alta, né, em função da válvula entre os pontos A e B. E aqui eu já tenho, então, uma pressão no ponto A, ó, de 77,9 bar. Né? E aqui eu já estou com o meu escoamento completamente laminar, com Reynolds de 260 e aqui de 67. Ok? Vamos fechar a válvula agora? Vamos começar a fechar a válvula. Vou colocar 0,1. Tá? X60, 0,25,
0.219, ok, ok, né? Alta perda de carga na válvula também. Vamos ver se esse tubo ele vai resistir. Vamos colocar 0,01, ok, 0.25, 0.219, ok, ok. Ó, agora você, com esses valores, né, você terá então vários problemas de integridade no duto. Falha estrutural que foi calculada por tresca no duto AB, falha estrutural por tresca no segmento ACB, falha estrutural por von Mises no duto AB. Ou seja, né, se emitir esse alerta aqui, seu duto rompeu, ok? Outros alertas, né, tensão circunferencial acima de 72% do limite mínimo de escoamento do material, no caso do X60 para o duto AB, para o duto ACB, fator de utilização, que é também uma relação de tensões maior que 1 para o duto AB e para o duto ACB, pressão maior do que a pressão admissível dos dois segmentos, risco de transiente no duto AB e no duto ACB, ou seja, provavelmente um problema relacionado ao golpe de Ariete do tubo, né, que vai acontecer nessa parte da tubulação em função do fechamento da válvula, tá? E também alta perda de carga na válvula, né, maior que 70%, né? Alta perda de carga na válvula, como eu estava falando, pode ocasionar diversos problemas. Afinamento do escoamento e, consequentemente, um aumento radical na velocidade na parte ali da válvula, vibração, ok? Redução dos componentes da válvula, né, em função da velocidade ficar muito alta na válvula, você começa a ter um problema de erosão nos componentes da válvula. Então, vamos ver aqui a pressão. 256 bar no ponto A. É uma coisa absurda, vamos falar a verdade, né? Enquanto PB está com 16 bar manométrico. Vamos dar uma olhada aqui nos números de Reynolds. 113 para AB e 260 para ACB. Então, percebam que o programa ele é completo, né? Ele faz avaliação de integridade do duto de forma completa. Tá? Quando eu comecei a revisar esse programa, na segunda-feira passada, eu vou falar a verdade para vocês. Eu não imaginei que esse programa ele iria chegar nesse nível técnico que ele chegou. Né? A gente começa a acrescentar uma coisa, acrescenta outra, vem mais uma ideia, a gente mexe de novo. Né? O programa está testado, ele está validado. O algoritmo dele foi todo refeito, a programação foi toda refeita. Né? Como eu havia falado, esse programa já está validado, já foi testado. Né? Então, ele está num nível praticamente de um mini simulador hidráulico. Ok? E para finalizar o vídeo, eu vou mostrar para vocês o código de programação. Tá? Então, eu tenho aqui o export com todas as variáveis, né? O duto 2, que é o duto segmento AB, no caso, diâmetro do segmento AB, diâmetro do segmento ACB, vazão, pressão em B, comprimento do segmento AB, comprimento do segmento ACB, o CV da válvula, a rugosidade absoluta, a temperatura do óleo e o grau API do óleo. No local, nós temos todas as variáveis que o programa calcula. Tá? Então, são essa quantidade de variáveis aqui. E aqui eu começo sempre os programas com um case, né? Um case de restrição, para que não venha nenhuma pessoa e que venha ali a colocar valores malucos que não tenha nada a ver e, consequentemente, encontrar um número também, um resultado que não tenha nada a ver, um número maluco, vamos dizer assim. Aqui eu começo, né, a viscosidade por Beggs e Robson, né? Aqui eu tenho, nessa parte aqui, ó, nesse case, eu tenho uma interpolação, né, para o cálculo da densidade em diversas faixas de temperatura, que vão de 5 graus a 65 graus Celsius. Aqui começa já os cálculos, né, para a condição de CV igual a zero. Okay? Para a condição de CV igual a zero, eu vou ter o escoamento só no segmento AB. Né? Aliás, só no segmento ACB, no caso. AB não, ACB. Tá? Aqui vem com um cálculo, fator de atrito por Churchill. Por que foi escolhido Churchill e não Colebrook-White? Porque Colebrook-White eu teria que fazer diversas iterações só para calcular o fator de atrito. Né? Além das iterações necessárias para calcular velocidade, número de Reynolds, o ΔP, eu teria também, né, que fazer outras iterações para calcular o fator de atrito, sobrecarregando assim, né, o processador da calculadora. Se bem que eu, particularmente, eu prefiro usar o emulador da calculadora HP Prime no meu celular, porque o processador da calculadora do meu celular, né, é muito superior ao da calculadora, não só o do meu celular, como desses celulares mais novos, e isso aí imprime
né, uma capacidade de processamento muito maior. Então é mais vantajoso. E você tem a sua calculadora HP dentro do seu bolso, né? Vamos dizer assim. Né? É só vantagem. Então percebam, né? Um input para inserir a espessura, as tensões principais aqui, no caso, tresca, vão mais, expressão admissível, fator de utilização, né? Sobrepressão, no caso, golpe de arite, né? E por aí vai. Agora vamos passar mais aqui, ó, que eu quero mostrar isso aqui para vocês, ó, para a condição de CV diferente de zero. Olha a programação, tá? Olha só, quem tem curiosidade de conhecer, né? Então, se for laminar, fator de atrito 64 dividido pelo número de Reynolds, né? Se não for, ele calcula, aqui no caso, o fator de atrito por Churchill, né? Beleza, aqui também já do tramo 6. Do tramo 6, no caso, ramo 6, aqui é o duto de diâmetro menor, o tramo ACB, tá? E o ramo 8, que eu coloquei aqui em cima, né, é o tramo AB. Então, vamos lá. Critério para proteção de válvula, recalculando novamente, né? Checagem de raiz para não ter problema de não conversão, né? De não conseguir executar o cálculo. Loop de bisseção, aqui começa um loop, um repeat, né? Para calcular as vazões, para calcular a velocidade, o Reynolds, o fator de atrito, né? Aqui dos dois tramos, né? O tramo AB e o tramo ACB. Os ΔPs tem que ser praticamente igual, né? Tem que ser igual o ΔP, ele recalcula até o ΔP ficar igual, tá? Ou com um erro muito pequeno. E aqui tá até, né? Erro relativo C1 ser menor que 1 vezes 10 a menos 6, né? As diferenças de vazão máxima e mínima, né? Ou mais de 100 iterações. Se não conseguir fazer a conversão, ele vai avisar, mas com essa metodologia que eu imprimi aqui, ó, a conversão ela é praticamente garantida, né? Haverá uma convergência, certamente. Né? Então, olha só, como que é a programação da calculadora, né? Ela é um formato de linguagem chamado HPPPL, que é bem parecido com Pascal. Né? Então, a parte da integridade, né? Aqui também ele calcula as pressões, a montante, a jusante, as tensões, critério de Tresca, critério de von Mises, fator de utilização, golpe de Ariete, cavitação, ok? Vamos lá. E aí, pessoal, gostaram do programinha? Se você gostou, deixa um like, tá? Se você ainda não é inscrito no canal e gostou do vídeo, deixa seu like pra mim, que faz muita diferença para os meus vídeos, ok? Me segue no canal e ativa o sininho para receber novas notificações de outros vídeos da calculadora HP Prime, sempre com foco na engenharia. Um abraço para todos vocês. Fui, pessoal!